Oi, eu tava navegando na internet esses dias com um amigo meu e a gente encontrou esse vídeo daqui. Sinceramente, quando eu abri esse vídeo eu não entendi bolhufas e coisa nenhuma. Até porque esse vídeo é o último episódio dessa série e não dá pra entender nada assistindo o último episódio da série. Então, eu decidi assistir desde o primeiro episódio, mas dessa vez não olhando pra teoria nem nada do tipo, mas sim olhando atrás de uma mensagem, um motivo e algo que o criador queira mostrar pra gente, além do terror exageradamente ou das teorias que ele quer que a gente faça. Eu vou resumir os episódios um por um e eu vou tentar levar vocês pro caminho que a minha mente foi assistindo essa série, que basicamente é uma mensagem única e clara sobre todos os episódios de Obelisk. A mensagem sobre a solidão. Oi, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu sinceramente tô bem suave, mas me sentindo meio sozinho. E isso me faz lembrar bastante Obelisk. Como vocês viram na introdução, eu conheci essa análise horror de forma bem interessante. Eu tava scrollando no meu YouTube bem tranquilo, até que eu assisti o episódio 6 de Obelisk. De forma não pretensiosa, assisti o episódio. E olha, caralho, isso me fez refletir de formas absurdas. Não só sobre monstros que querem matar crianças, mas sim sobre a minha vida. Então, acompanha devagar que eu vou fazer vocês entenderem o porquê que eu acho Obelisk uma das análogos horrors mais profundas e complexas de se entender, pelo menos na minha visão esquisita de nerd. Obelisk começa como uma série nada pretensiosa. O primeiro episódio é um episódio curto, rápido e bem simples, de uma criança gravando aparentemente o seu melhor amigo. E eu digo que é uma criança por causa dessa cena. Essa criança estava assistindo esse desenho animado. Eu não acho que um adulto assiste esse tipo de desenho animado. Se você assiste, você é esquisito. Ela tava gravando o seu melhor amigo como se fosse algo muito comum do cotidiano dela, como se fosse parte do dia a dia dela. E algo muito esquisito e peculiar me fez reparar nesse episódio: o fato dela não ter família. Nem a família, nem amigos, pais, nem vó, nem irmãos, nem cachorro, nem periquito, nem papagaio, nada do tipo, porra. E isso me deixou um pouco preocupado e com os olhos um pouco mais atentos. Porque pelo fato de uma criança não ter família e tava gravando um melhor amigo imaginário, que eu já vou chegar no melhor amigo dela que não é nada comum, isso me deixou com os olhos um pouco mais arregalados do que já tava. Olhos abertos, se é que vocês me entendem. O melhor amigo dela era uma criatura que se guardava dentro do armário dela. Não de forma tranquila, não de forma bizarra. Na verdade, de forma bizarra pra caralho. Mas ele tava lá, só olhando pra ela. Não falava nada, não atacava ela, não tratava ela como inimigo. Estranhamente, isso me deixou uma sensação completa de, sei lá, parece que ele tava fazendo uma companhia pra ela. Parece que ele tava ali pra realmente ser um amigo dela. E, porra, eu não consigo conceber a ideia de uma criatura completamente bizarra ficar dentro do armário de alguém e ser amigo dela. Desculpa, mas eu não consigo conceber essa ideia. Se você consegue, tudo bem com você. Nada contra, mas também nada a favor. Ele tava lá dentro, de forma amigável, bizarra e parceira. Mas parece que esse episódio tá fora de ordem. Eu sinto que esse episódio ainda vai voltar em algum momento. Então, eu comecei a assistir o episódio 2. O episódio 2 é mais curto ainda do que o episódio 1, mas a sensação de vazio e esclarecimento desse episódio é enorme. É como se eu estivesse assistindo um episódio onde todas as verdades da minha vida são descobertas. Acho que eu preciso conhecer esse episódio. O episódio 2 ele não fala de um vazio humano, como o episódio 1. Um vazio de uma criança que precisa de amigos, ou um vazio de alguém que, sei lá, perdeu alguém e tá passando pelo luto, talvez o futuro da série Obelisk. O episódio 2 ele fala de vazio de locais. E a gente já tá careca de saber sobre vazios de locais. Já fiz um vídeo chamado Vazio do Minecraft que fala exatamente sobre esse assunto. E, sinceramente, eu não deixo nada a desejar aqui. O episódio 2 ele fala de vazio de uma floresta bem densa. E de criaturas que estão dentro de casas vazias, sem pessoas, sem família, sem amigos, até sem móveis, pra ser sincero. Mas ele não passa nada além disso. Além desse vazio de solidão do local dele, ele não passa mais nada, né? Mas o episódio 3 sim. O episódio 3, ele é o episódio que conta uma história. O único entre todos eles que aparentemente tem algum sentido e coerência. O episódio 3 se passa na visão, talvez, ou pelo menos na minha opinião, de uma mãe. Uma mãe que fez uma cagada inumérica, uma cagada que, pelo amor de Deus, que mãe inconsequente do caralho. Essa mãe, ela tá acordando, na verdade. Aparentemente, ela tava em desespero e desmaiou por causa desse medo. Então ela acorda procurando a filha dela, a Abby. Então,
ela tira uma cadeira que ela colocou de barricada de uma porta e parte para procurar a Abby na sua própria casa. Ela encontra um berço na sala de estar, aparentemente. Quando ela chega a esse berço está completamente vazio. Mas o resto a gente já sabe o que acontece. Mas o interessante de tudo isso não é nem a nossa mãe aqui, protagonista, morrer na mão dessa criatura. Nem é isso. Isso aí é o de menos. Mas o mais interessante de tudo isso é o início desse episódio. Uma coisa que eu não contei. Essa mãe acorda não porque ela teve um instinto materno, até porque essa mãe é uma filha da puta. Essa mãe acorda por causa de grunhidos, choros bem altos de algo que não é humano. Um choro claramente melancólico e triste de algo que tá chateado ou se sentindo até culpado. Então, a gente chega num episódio do cemitério. E esse episódio é um episódio muito interessante. Um episódio que mexe muito com a nossa cabeça, pra ser bem sincero. Esse episódio começa com a gente tendo uma visão, um POV de alguém que a gente realmente não sabe quem é. Então, ele começa a passar pelas lápides, aparentemente procurando alguém que tava morto lá. Nesse cemitério, aparentemente esquisito, de Dark Fantasy. Quando ele encontra a lápide que ele tava procurando, ele encontra até um bebê morto, aparentemente, que era uma lagarta. Eu não entendi nada nessa parte. Mas o mais interessante é o nome que esse personagem clama ao ver a lagarta. Abby. Caralho, Abby. Porra, Abby, ô caralho, descobri o mundo. Abby, a mesma bebê que a mãe tava clamando no episódio 3. No episódio 3. Logo depois disso, uma sombra aparece. Uma sombra do nosso personagem, da visão que a gente tá tendo. E a gente claramente consegue ver que é a sombra da criatura. Então a gente volta um pouco antes do episódio do cemitério ainda. O episódio onde eu não entendi porra nenhuma, pra ser bem sincero. Mas depois assistindo os outros eu entendi pra caralho. O episódio começa com talvez alguém gravando um vlog, mostrando uma casa enorme, amarela, sem janela, sem porta, sem nada. Num lugar completamente vazio e talvez até plano. Um instinto humano que a gente poderia ter era se virar de costas e ir embora. Pelo menos era o que eu faria, pra ser bem sincero. Na verdade, eu nem estaria lá, eu estaria em casa, né? Puta que pariu. Pra que eu vou numa casa amarela, sem janela, sem porta, sem nada? Pra quê? Me diz. Claramente vai dar merda. Mas o nosso protagonista decide entrar. E ele faz bastante esforço pra entrar, na verdade. Ele procura um pequeno buraco que tava atrás de um pallet e ele passa por baixo do porão dessa casa. Pelo amor de Deus, pra quê, mano? É um objetivo de vida, entrar numa casa amarela sem janela. Mas ele entra. Além disso, ele continua procurando coisa dentro dessa casa. Essa casa é vazia, sem móvel. Na verdade tem alguns, mas eles estão no telhado, com corredores gigantes, sem família, sem ninguém morando nela, aparentemente. E com portas completamente gigantes. Eu não sei nem a necessidade do porquê de uma porta tão grande. Acho que tá querendo compensar algo. A gente começa a deduzir coisas nessa casa. Pelo menos eu comecei a deduzir bastante coisa nessa casa, por um cara que gosta de teoria pra caralho. Eu comecei a deduzir que essa casa seria uma casa talvez das criaturas. Aquelas criaturas moravam lá. No episódio 2 a gente consegue ver claramente uma porta. Uma porta bem grande, desproporcional, de uma criatura abrindo ela e passando pelo corredor dessa porta. Então eu fiquei com isso na cabeça quando assisti esse episódio da grande casa amarela. E as duas casas, elas batem bastante nas características, nas portas, na casa. A única coisa que não bate é o terreno do lado de fora, que no episódio 2 era uma floresta densa. E no episódio onde o garoto grava um vlog, talvez até uma parte bem plana do lugar. Mas de qualquer forma parece ser a mesma casa. Talvez a casa onde essas criaturas moram. Quando essa pessoa tava gravando os vlogs e tudo mais dentro dessa casa, ela chega num lugar onde talvez seja o lugar mais peculiar no final desse episódio. Um lugar onde não tenha saída nenhuma. Então, ele escuta barulhos vindo de trás. Eu, particularmente, não olharia pra trás, mas esse garoto decide olhar. Talvez burro pra caralho, com certeza, mas ele olha, pra trazer entretenimento pra mim e pra vocês. Quando ele olha pra trás, ele consegue ver uma das criaturas, colocando apenas o pescoço pra fora. Essa criatura, ela não ataca, ela não parece intimidar ele, ela não parece estar com raiva, nem com fome, nem nada do tipo. A única coisa que essa criatura parece querer é uma conversa. Talvez essa criatura estivesse com saudade. Talvez essa criatura só estivesse se sentindo sozinha nessa casa tão grande. Ela conversa com o menino, uma conversa rápida e curta, mas uma conversa, ainda assim. Então o episódio acaba. E aí,
a gente chega no episódio mais esclarecedor de toda essa série pra mim, que é o primeiro episódio que eu assisti dela, o episódio 6. O episódio 6, ele não é da mesma temática que o Obelisk é. O Obelisk tava levando uma linha de episódios na mesma vibe, no mesmo tema, quase talvez na mesma textura. O bagulho era bizarro, era tipo um análogo de terror mesmo. O episódio 6 é quase uma cópia de Don't Hug Me Square com Vila Sésamo. O episódio 6 são fantoches, talvez até dessas criaturas que a gente tem visto ao longo dos episódios de Obelisk inteiro. O episódio 6 mostra essas criaturas vivendo tranquilo, numa casa, com janelas e portas dessa vez, com quadros humanos, com sofás, móveis, com pessoas, família. Uma família morava nessa casa. O episódio 6 começa com uma dessas criaturas, aparentemente mais jovem do que o resto, talvez até o filho dessas criaturas que moram nessa casa, reclamando que perdeu um pequeno pet, um peixinho dourado. Infelizmente faleceu. Acontece, não é como se os peixinhos dourados vivessem muito, sabe? E eu também não tô querendo inventar uma desculpa, porque eu matei os meus 5 peixinhos, sabe? Porque eu dei comida demais, ou fui trocar água e esqueci de botar água. Acontece. Mas ele tava claramente triste, chateado, de luto. E de alguma forma, ele tava reclamando com o seu pai sobre isso. Então até que é interrompido por algumas batidas na porta. Então ele decide ir lá ver por que estão batendo na porta dele. Porra, são de noite, ou meia-noite, 3 horas da manhã, que alguém, filha da puta, batendo na minha porta. Eu vou agredir quem abrir. Ele abre a porta. E assim que ele abre a porta, uma borboleta entra dentro dessa casa. Uma borboleta grande. Lembra do episódio onde eu falei do cemitério? Eu disse que a Abby tinha se tornado uma espécie de lagarta. E no episódio 6, uma borboleta grande entra dentro da casa dele. Se você não conhece o Metamorfose das Borboletas, primeiro lagarta, depois casulo e depois borboleta. A gente já aprendeu isso aí com Caterpie. Caterpie, Metapod e Butterfly. Todo mundo sabe dessa merda. Isso me lembra muitas coisas, na verdade. Isso me lembra que essa borboleta chegou pra tampar o buraco do luto de um peixe dourado que esse rapaz perdeu. E isso também me lembra de uma criatura que matou uma criança, infelizmente, que era sua única companhia, num excesso de raiva, se lamentou por isso e ficou bem chateada, sentindo bastante saudade. E pra poder tampar esse luto, ele ficou matando crianças e tentando encontrar cópias da Abby em vários lugares, como sendo o melhor amigo de uma criança muito jovem e solitária, talvez até órfã, como tentar conversar com pessoas estrangeiras que entravam na sua casa de forma de curiosidade, ou até mesmo visitando a própria Abby no cemitério. Nada tampava o buraco, nada tampava essa solidão que essa pessoa sentia. E o episódio 6 mostra tudo isso, apenas deixando uma borboleta voar. It's a butterfly.